A história começa com a Rin pescando. Ela é uma acupunturista de 20 anos que ama seus dias de folga e sinceramente vocês podiam arranjar um hobby como o dela. A coisa que ela mais ama é arrumar a bolsa térmica e sair para acampar sozinha na natureza. Ela só relaxa perto da água, esperando uma fisgada enquanto curte toda aquela paz e sossego abençoado. De repente a linha dela puxa com força e ela se prepara para uma pesca e tanto. Ela se esforça para puxar esse monstro, só para tirar um homem adulto do lago. Os olhos dela se arregalam em choque total. O cara encharcado cai de cara na grama. Uma olhada rápida nos chifres vermelhos dele diz a ela que ela acabou de pescar um ogro. Ela comemora por ter pescado um cara bonito de fantasia antes que finalmente caia a ficha de que ela definitivamente está presa no mundo Isekai. A gente pula pra frente e encontra uns espetinhos de peixe deliciosos chiando em brasas quentes bem na frente da barraca dela. O cheiro delicioso acorda nosso ogro sonolento. A Rin tá ocupada enchendo a cara, completamente perdida em como esse peixe está perfeitamente temperado e gordo. Ela levanta os braços em pura alegria por esse delicioso truta-leite, vivendo sua melhor vida. Um ronco alto de estômago interrompe a refeição dela e ela vê o ogro envergonhado parado ali perto. Ela gentilmente oferece um espetinho para ele e ele cora antes de pegar. Ele devora tão rápido que começa a engasgar, então a Rin rapidamente entrega um chá para ele. A bebida lava toda a gordura, deixando ele com cara de quem provou o paraíso numa xícara. Ela explica alegremente como o chá de cevada reseta o paladar, embora admita que prefere um coquetel gelado. Ele concorda totalmente e mergulha de volta no peixe para a segunda rodada. Percebendo que esses espetinhos minúsculos não serão suficientes, ela joga um bife de peixe enorme direto na grelha quente. Sentado de frente para ela, o cara se apresenta como Vili, um aventureiro local de uma cidade chamada El Rei. Ela dá o nome dela, e ele agradece calorosamente por ter salvado a vida dele ali. Quando ela pergunta como ele foi parar afogado, ele fica super envergonhado e começa a história embaraçosa dele. Ele explica que está numa missão solo e deixou um monstro roubar as bolsas dele enquanto tomava banho. A fera comeu a comida dele, então ele ficou desesperadamente faminto e tentou pegar frutas perto do rio. Claro, ele escorregou e foi levado pela correnteza, deixando a Rin olhando para ele como se ele fosse um idiota. Ele se defende dizendo que o clã Dragul dele é fisicamente forte, mas queima calorias só de existir. A Rin só ri, mas o Vil de repente fica sério e a avisa sobre confiar em estranhos aleatórios. Ele a repreende dizendo que alimentar um cara estranho que ela acabou de conhecer mostra que ela não tem senso de perigo nenhum. Ela só sorri de volta, dizendo que as habilidades dela não a alertaram e que ele é um cara legal. Ele fica totalmente confuso com essa confiança cega, então ela aponta exatamente o que aconteceu antes. Num flashback, ela está em pânico com as roupas dele molhadas e geladas quando ele levanta a mão fracamente. Ele lança um feitiço dourado que instantaneamente limpa e seca a roupa dela ali mesmo. Ela fica absolutamente maravilhada com a magia, e ele faz questão de agradecer antes de desmaiar. De volta ao presente, ela explica que qualquer um que se preocupa com o conforto de um estranho enquanto morre é legal. Ele não acredita que essa é toda a lógica dela, mas ela se inclina animadamente para perguntar sobre o feitiço dele. Ele chama de magia básica de estilo de vida, mas como uma estrangeira recém-Isekai, ela acha a coisa mais legal do mundo. Ele fica chocado quando ela pergunta casualmente se ele sabe alguma coisa sobre a lendária invocação do Teste do Santo. Ela revela alegremente que foi arrastada para este mundo por esse exato feitiço. Ele se lembra de contos antigos sobre uma garota de cabelos dourados de outro mundo chegando para purificar monstros. Rin explica que ela só estava cuidando da própria vida numa viagem de camping quando caiu num buraco. Ela acorda num círculo mágico brilhante em alguma câmara escura e chique de um palácio. Um garoto bonito real já está ajoelhado na frente de outra garota do ensino médio chamando-a de Santíssima. O príncipe chama Rin de perdedora inútil e uma maga mimada imediatamente começa a entoar um feitiço de banimento. Uma luz ofuscante a engole e ela de repente se encontra despejada bem aqui na beira do lago. Então agora ela está apenas testando seus novos poderes enquanto aproveita umas férias forçadas de camping solo. O Vil fica visivelmente irritado que aqueles nobres simplesmente a sequestraram e a jogaram na natureza para morrer. Ela só sorri calorosamente, dizendo que tudo deu certo porque a deixou conhecer e salvar ele. Ele olha o equipamento de camping estranho dela, finalmente entendendo por que parece tão completamente alienígena. Olhando para ela com profunda preocupação, ele pergunta gentilmente se ela está se virando bem aqui fora. Tocada pela gentileza dele, ela explica que tem uma habilidade cheat chamada Estratégia de Sobrevivência que a mantém bem. O sistema estabiliza automaticamente o estado mental dela e a alimenta com conhecimento perfeito sobre como sobreviver em qualquer ambiente. Ele também detecta perigos, o que explica por que ela está sentada aqui perfeitamente calma enquanto o sol se põe. O Vil acha absolutamente insano que alguém chamaria uma habilidade de aventura de nível divino como essa de inútil. Ela modestamente ignora e animadamente insinua que a segunda habilidade dela é a verdadeira mudança de jogo. O estômago dela interrompe o momento ruidosamente, e o Will admite envergonhado que fica com fome rápido demais. Ele fica chocado ao saber que ela sabe cozinhar, e ela promete preparar algo decente para eles. Já que ela vai fazer o jantar, ela pisca e decide confiar nele com o maior segredo dela. Ela se afasta e confirma casualmente as configurações do veículo dela. Um contorno brilhante se materializa numa van camper moderna literal. Ela orgulhosamente apresenta a segunda habilidade dela. Ela explica que essa caixa de metal gigante é completamente invisível para qualquer um, a menos que ela dê permissão. Enquanto ela mostra as portas, o Vilo está lutando para entender como essa casa gigante deveria se mover.
Ela guarda essa explicação para depois e só abre a porta do portal rodopiante para convidá-lo para dentro. Então ele entra e olha ao redor em total admiração com o interior espaçoso e moderno de madeira. A Rin sorri para a reação dele, explicando que por dentro usa magia espacial para caber muito mais do que deveria. Ela dá a ele um tour completo, mostrando uma cozinha moderna totalmente equipada e uma geladeira abastecida. Tem todos os mesmos mantimentos que ela tem em casa, o que é honestamente o luxo Isekai supremo. Melhor ainda, cada peça de comida se reabastece automaticamente no segundo em que ela usa. O sistema literalmente suga a mana atmosférica do ar e a converte em suprimentos infinitos de mercearia. Já que o mundo de fantasia está transbordando de mana, ela tem água corrente mágica ilimitada direto da torneira. Ela transforma o lixo dela de volta em mana, e honestamente vocês estão pagando aluguel enquanto ela ganha um RV mágico grátis. Sentado à mesa, o Vilo está perdendo a cabeça que alguém chamou esse depósito infinito de suprimentos de habilidade inútil. Ele percebe que ela poderia lidar sozinha com a logística de um exército inteiro se uma guerra estourasse. A Rin não quer absolutamente nada com guerra, e o Vili concorda que é melhor que aqueles nobres a tenham subestimado. Ela acha que eles só não perceberam, porque ela só pode invocar a Van Kemper quando está ao ar livre. Ela diz pro Vil para sentar e relaxar enquanto ela começa a cozinhar o jantar deles. Sentindo-se mal por ser um peso, ele sai para patrulhar o perímetro e garantir que eles estejam seguros. Ele volta para relatar. A área está completamente livre de monstros bem quando ela termina de preparar a comida. Ela agradece a ele, e ele entrega um pacote embrulhado de carne de coelho monstro como um sinal de gratidão. Ela aceita o presente, completamente deslumbrada com olhos cheios de estrelas pelo sorriso incrivelmente fofo e bonito dele. Ele a pega olhando, então ela rapidamente diz que é hora de comer. Ele fica absolutamente chocado com o banquete enorme e elaborado que ela acabou de preparar e nervosamente senta. Ele oferece uma oração rápida de agradecimento ao mundo antes que ambos mergulhem felizmente na refeição. Os olhos dele se arregalam com um sabor incrível. A Rin está tendo seu próprio orgasmo gastronômico com os sabores doces e ricos se espalhando pela boca dela. Ela grita de alegria enquanto o peixe perfeitamente cozido no vapor literalmente derrete na língua dela. Em seguida vem o sashimi estilo italiano, que combina tão perfeitamente com o azeite que ela esquece que está acampando. Ela percebe que o Will está completamente em silêncio, e ele admite emocionalmente que nunca esperou uma refeição tão boa. Ele começa a devorar furiosamente a comida enquanto ela modestamente afirma que é apenas um prato simples. Ele estende a tigela vazia timidamente para mais, e ela diz calorosamente para ele comer. Mais tarde, perto do lago, o Vil elogia as habilidades dela, assumindo que ela deve ter sido uma chefe profissional em casa. Ela promete que só gosta de cozinhar, e ele sorri gentilmente enquanto olha para a água. Quando ele pergunta sobre os planos futuros dela, ela diz alegremente que só vai curtir este novo mundo. Ele a lembra gentilmente que ela precisa de dinheiro e um documento de identidade para entrar nas cidades, o que a deixa em pânico total. Enquanto ela está estressada procurando um emprego, ele de repente se aproxima e agarra os ombros dela. Olhando intensamente nos olhos dela, ele pede para ela se juntar ao grupo de aventureiros dele como a cozinheira oficial. Na manhã seguinte, a Rin se revira na cama repetindo a oferta dele. Num flashback, ele explica apaixonadamente que cada pessoa do grupo dele é uma cozinheira absolutamente terrível. Ele chega muito perto do rosto dela, insistindo que comida boa é a única alegria que os aventureiros têm. Ele promete a ela um pagamento generoso e proteção total, completamente alheio a quão envergonhada ela está ficando. Então ele se acalma, desvia o olhar e abaixa a voz para um tom muito mais suave e sincero. Corando levemente, ele admite que só quer realmente ajudar a garota gentil que salvou a vida dele. De volta ao presente, ela está gritando sobre o quão bonito ele é, e vocês sabem exatamente como esse romance vai. Olhando para a lua dupla, ela decide que conhecê-lo neste novo mundo maluco pode realmente ser destino. Ela sai e aceita feliz a oferta de emprego dele, prometendo cuidar bem dos estômagos deles. Ele aperta a mão dela calorosamente, super animado para levá-la à cidade e apresentá-la aos companheiros dele. Mas antes de partirem, ela pede um segundo para colher um pouco de salsa selvagem que avistou ontem. Ela levanta duas plantas idênticas, explicando casualmente que uma é uma erva saborosa e a outra é venenosa. O Bill não consegue diferenciar, mas a habilidade Teach dela permite que ela separe sem suar. Enquanto caminham pela trilha do penhasco, ele elogia as habilidades de identificação dela como algo que qualquer aventureiro mataria para ter. Ele começa a falar sobre o grupo deles, Mesa do Glutão, que tem 4 membros no total. Ele menciona um alquimista chamado Ed e uma mulher-aranha de reconhecimento chamada Arya, que adora comer. Ele também menciona um sacerdote elfo chamado Senan, fazendo Rin imaginar instantaneamente uma bela donzela da floresta. Ela grita de excitação, apenas para vê-lo esmagar seus sonhos imediatamente, esclarecendo que Senan é um cara. De repente, a habilidade de sobrevivência apita novamente, apontando para algumas amoras roxas escuras deliciosas em um galho. Enquanto ela está distraída com o saque, 3 corvos gigantes massivos mergulham do céu para atacá-la. Will salta, puxando-a para a segurança. Ele desembainha sua espada brilhante e, sem esforço, corta os pássaros em luz cintilante. Ela se desculpa freneticamente por depender demais de sua habilidade e se colocar em perigo. Ele apenas a atinge com outro sorriso deslumbrante, prometendo que o grupo dele sempre a protegerá. Ela fica completamente sobrecarregada por seu charme até que ele aponta os itens brilhantes deixados no chão. Ele explica que monstros dropam carne como saque de videogame, e vocês gostariam que as compras de supermercado fossem tão fáceis.
Pronta para ir para a cidade, ela entra no banco do motorista de sua van de acampamento invisível. Will senta-se nervosamente no banco do passageiro, ainda questionando se essa caixa gigante pode realmente se mover, então ela acelera o motor. Ele fica absolutamente maravilhado com o quão incrivelmente suave e rápida é a viagem em comparação com uma carruagem esburacada. Ele calcula que chegarão à cidade em menos de 3 horas, o que choca completamente Rin, já que normalmente leva dias. Ela de repente se preocupa em atropelar pessoas acidentalmente, já que seu trailer massivo é completamente invisível para os de fora. Como o tráfego fica mais pesado perto da cidade, Villy sugere pegar um caminho de montanha mais acidentado para evitar as multidões. Mesmo na estrada rochosa da floresta, a viagem é perfeitamente suave, fazendo Will perceber o quão poderosa sua magia é. Ele a aconselha a manter isso em segredo, mas ela de repente freia bruscamente quando sua habilidade de sobrevivência pisca em vermelho. Um urso flamejante massivo pisa no caminho. Villy identifica a besta como um urso de fogo, observando que ele não deveria estar nesta área. Uma teia azul brilhante prende a besta. Uma mulher loira reivindica sua carne de urso. Infelizmente, as chamas do urso desintegram instantaneamente seus fios. Ela esqueceu completamente que ele está em chamas, e um garoto ruivo começa a gritar furiosamente com o urso. Uma elfa loira apenas suspira com o caos, e Will imediatamente reconhece essa equipe como seu próprio grupo. Ele diz a Rin para ficar segura dentro do trailer enquanto ele sai para ajudar seus amigos. Ele sai pela porta enquanto ela o incentiva entusiasticamente do banco do motorista. Ele fica pronto para se juntar à batalha. Nossa história começa com Will enfrentando um urso de fogo flamejante enquanto seu grupo se reagrupa. Ele salta para frente e corta a besta com luz ofuscante. Zenon dá as boas-vindas calorosamente ao líder de volta mais cedo, enquanto Raio parece super irritado que seu tempo sozinho com Arya foi oficialmente arruinado. O Mago de Gelo literalmente cerra o punho, choramingando por perder a chance de beijar a sacerdotisa. Arya apenas ri e chama Will de faminto, mas o ogro ignora as provocações, desembainhando sua espada para terminar a luta. Dentro do trailer, nosso garoto Rin observa. Ele está faiscando com pura alegria otaku, torcendo com toda a força porque finalmente pode testemunhar uma batalha de fantasia real. Ryo casualmente lança uma parede de gelo. As chamas batem inofensivamente contra ela, mas quando um tronco de árvore em queda quase o achata, Arya tem que intervir e desviá-lo com um rápido sopro de magia do vento. Ryo elogia dramaticamente sua futura esposa por salvar sua vida, deixando Arya e Zenon com a aparência de que querem largá-lo. Zenon suspira, rezando para que o idiota não tenha tropeçado de propósito apenas para ser resgatado, enquanto Will finalmente se adianta para acabar com a miséria deste pobre urso. Um corte limpo e um golpe de espada depois, o urso pardo flamejante se dissolve em pixels flutuantes. Ele solta um pequeno e arrumado monte de saque enquanto Will e Zenon concordam que a luta foi honestamente meio que uma piada. Ryo imediatamente começa a entrar em pânico, arrastando Zenon para olhar um arranhão microscópico no braço de Arya como se ela estivesse sangrando. Arya tenta dizer a ele que é apenas um pequeno arranhão dos arbustos, mas nosso simp residente exige atenção médica de emergência. Ele está literalmente chorando sobre possíveis cicatrizes até que Zenon finalmente cede e prepara um feitiço apenas para fazer o cara calar a boca. Um rápido flash de magia verde apaga completamente a pequena mancha. Ryo a abraça como se ela tivesse sobrevivido a uma zona de guerra enquanto Will finalmente pergunta o que eles estão fazendo em um campo de caça para iniciantes. Zenon explica que eles estavam apenas matando o tempo caminhando e coletando materiais aleatórios para artesanato. Eles simplesmente tropeçaram em um grupo de novatos sendo encurralados pela besta. Então, obviamente, eles tiveram que intervir e atrair a atenção para que os novatos pudessem escapar limpos. Will esfrega o queixo, apontando que um urso de fogo de alto nível não tem nada a ver com o surgimento em uma zona de tutorial designada. Zenon concorda que eles precisam relatar isso à guilda, então pergunta por que seu líder voltou de sua jornada solo tão cedo. Will apenas sorri e grita em direção à encosta, dizendo ao nosso garoto Rin que o caminho está livre para sair do esconderijo. Rin vem correndo, completamente fã das habilidades de espada de Will, enquanto o resto do grupo o encara em total confusão. Ele está dando socos no ar, divagando sobre o quão animado ele estava para ver um urso pardo ser abatido em tempo real. Então ele dá uma boa olhada no grupo e imediatamente desmaia porque, é claro, todas as pessoas neste mundo de fantasia são deslumbrantes. Ryo e os outros ficam compreensivelmente perplexos com esse esquisito que acabou de aparecer, então Will finalmente se adianta para apresentá-lo. Ele orgulhosamente apresenta Rin como o carregador de cozinha que eles estavam procurando. Arya instantaneamente agarra as mãos de Rin com olhos brilhantes, perguntando com emoção mortal se ele realmente sabe cozinhar. Nosso garoto está totalmente cativado pela loira bonita segurando suas mãos, pego de surpresa por seu olhar esperançoso e choroso. Ryo se inclina ansiosamente perguntando se ele pode grelhar carne. Quando Rin confirma que pode grelhar carne e peixe, Zenon literalmente junta as mãos em oração como se os deuses tivessem descido. Will apenas ri, lembrando-os que ele não estava brincando quando disse que estava caçando um chefe. Rin sorri e se oferece para preparar um lanche rápido agora mesmo para que eles possam testar suas habilidades culinárias. Ele bate no queixo, tentando descobrir que tipo de prato conquistará um bando de aventureiros famintos. No momento em que ele menciona cozinhar alguma carne, todos os 4 ganham estrelas literais nos olhos e começam a babar no local. Rin entra no trailer e orgulhosamente apresenta 3 enormes pedaços de carne crua de ave fantasma. Ele se lembra de ter ficado estressado demais para apreciar o pássaro quando Will o salvou.
Mas olhando para isso agora, sua habilidade de sobrevivência de nível de trapaça garante que isso vai ter um gosto incrível. Garrafas flutuantes de molho de soja, açúcar e especiarias aparecem magicamente enquanto ele mentalmente mapeia a receita perfeita. Ele opta por um molho teriyaki agridoce. Lá fora, Rin casualmente começa a espetar os pedaços marinados em hastes de metal, ignorando completamente o fato de que seus novos amigos o observam como se ele fosse um alienígena. Ele finalmente percebe o silêncio atordoado deles, levando Will a explicar como isso se parece da perspectiva dele. Como a van de acampamento é invisível para eles, Rin parece estar apenas se teletransportando para dentro e para fora do nada para pegar ingredientes. Rin ri nervosamente, de repente percebendo o quão completamente desequilibrado ele parece realizando rotinas de mímica enquanto puxa frango cru do vazio. Ele se oferece para registrá-los como usuários autorizados para que eles possam ver a van, mas Will maliciosamente diz a ele para esperar. O ogro acha hilário vê-lo sofrer, então Rin apenas encolhe os ombros da travessura e joga os espetos na grelha quente. A carne marinada imediatamente começa a quear sobre o carvão quente. Arya, Rio e Zenon estão praticamente vibrando com intensa antecipação. Rin pincela molho extra na carne, liberando aquele aroma lendário de molho de soja que vocês sabem que é basicamente um código de trapaça para conquistar locais de fantasia. Arya e Rio estão completamente hipnotizados pelo cheiro de uma refeição caseira de verdade. Zenon está elogiando sua técnica impecável enquanto Veal apenas canta por carne, deixando Rin ligeiramente sobrecarregado com a sede dessas pessoas por comida decente. Ele monta os espetos recém-cozidos e os entrega à multidão faminta. Arya dá uma mordida e instantaneamente acende ao céu, chorando sobre o quão incrível é o sabor. Zenon e Vil destroem suas porções, de mente explodida com quão suculenta a carne é em comparação com o lixo seco que eles geralmente têm que engolir. Rin apenas os observa devorar a comida, levemente divertido ao descobrir que o sereno sacerdote elfo não é vegetariano. Ele felizmente se oferece para grelhar outro lote e a equipe joga seus espetos vazios no ar. Depois que todos terminam, Arya vai direto para um abraço massivo e confessa seu amor eterno. Nosso garoto imediatamente entra em curto-circuito, completamente sobrecarregado com a maciez e o cheiro de uma mulher mais velha e linda. Ela se recusa a soltar, agradecendo-lhe pela refeição incrível e ansiosa por literalmente todos os jantares a partir de agora. Rio olha com pura inveja, mas até ele tem que engolir seu orgulho e admitir que a comida foi boa o suficiente para garantir um lugar para Rin. Shannon dá sua bênção sagrada ao sabor divino, cimentando oficialmente o papel de nosso garoto como a linha de vida permanente do grupo. Rin se curva prometendo fazer o seu melhor para manter esses desastres absolutos alimentados. Com seus estômagos finalmente calmos, Vili declara que é hora de arrumar as malas e ir para a cidade de Elrond. O Rin abre o menu holográfico e finalmente dá permissão para a galera andar no veículo que ele invocou. A van gigante materializa do nada, deixando os novatos de queixo caído. O Rin se apresenta formalmente como chefe motorista oficial, pronto para cair na estrada com estilo. Dentro da van, a Rio tá pirando com a velocidade, tentando calcular a magia necessária para mover uma casa. O Zenon tá ocupado alucinando círculos de magia complexos, achando que isso funciona com 5 feitiços elementais em perfeita harmonia. O Rin continua dirigindo, pensando que é exatamente por isso que ele tem que manter sua habilidade cheat em segredo. O Vil concorda que chama muita atenção e aí menciona casualmente que já reportou a situação da invocação da Santa Tess para as autoridades. O Rin quase freia, chocado que o Vil vazou seu maior segredo assim, mas o ogro explica que é uma questão de segurança nacional. Ele dá um resumo rápido sobre Hisfeld, a nação insular gigante por onde eles estão dirigindo. Antigamente, humanos cansados de discriminar raças não humanas cruzaram o oceano e se estabeleceram aqui para construir uma utopia pacifista. Os locais indígenas os receberam de braços abertos, resultando num país construído inteiramente em respeito mútuo e coexistência. O Rin sorri, entendendo por que um ogro aleatório adotou tão rápido uma criança perdida de outro mundo. Mas o Vil avisa que eles ainda têm treta com países supremacistas humanos, o que torna invocações aleatórias de outros mundos muito suspeitas. É por isso que o Vil mandou um relatório direto para a Guilda de Aventureiros de Elrond, esperando que a rede de inteligência da cidade portuária descubra quem invocou o Rin. O Rin ignora completamente a atenção, focado em frutos do mar frescos do porto. O Vil ri da obsessão dele enquanto as muralhas de tijolos gigantes de Elrond finalmente aparecem. O Rin esperta e encosta para desativar a habilidade da van antes que cheguem muito perto. Eles entram numa cidade fantástica deslumbrante. Enquanto o Rin trata o lugar como um parque de diversões VR, o Vil anuncia que vai levá-lo para a guilda para se registrar oficialmente. O resto da galera vai preparar a base, com a Rio avisando agressivamente o Vil para não tirar o novo chefe pessoal de vista. A Arya prende o Rin em outro abraço sufocante, implorando para ele voltar seguro, enquanto o Rin basicamente espumava de ciúmes no fundo. Dentro do salão gigante da guilda, eles vão até o balcão onde o Rin é imediatamente recebido pela recepcionista kobold mais fofa e adorável que ele já viu. O Vil pede uma atualização sobre uma missão anterior e solicita a papelada para adicionar um novo membro. A recepcionista desliza feliz um formulário de inscrição, completamente alheia que o Rin tá lutando contra a vontade de fazer carinho nela. Ela se apresenta como Sheila, agindo toda tímida quando o Rin a chama de cachorrinha preciosa. Mas a ilusão se quebra quando o Vil solta casualmente que essa cachorrinha fofa trabalha na recepção há 20 anos.
A Sheila o repreende brincando por vazar a idade de uma dama. Um carimbo pesado de madeira depois, e o Rin está oficialmente registrado como carregador dedicado da parte do Vil Smorgasbord. Ele fica aliviado que qualquer magia de tradução que ele esteja usando converteu automaticamente sua caligrafia japonesa para a língua local. Vocês já sabem como é. Com a papelada pronta, o Vil pede para falar com o chefão, e a Sheila feliz aponta para eles na direção do escritório do mestre da guilda. Lá dentro, o Rin se curva educadamente e se apresenta ao mestre da guilda Tori, cujo cérebro imediatamente entra em curto ao ver um aventureiro com boas maneiras de verdade. Ele pergunta brincando pro Vil onde ele sequestrou um garoto tão sensato, ganhando um olhar pesado do ogro. O Tori se apresenta formalmente, admitindo que o relatório recente do Vil quase lhe deu um ataque cardíaco. Ele aponta para o seu pombo-correio, explicando que esperava uma emergência normal, não uma invocação literal de uma santa de conto de fadas bem debaixo do nariz dele. O Rin ainda está processando a rapidez com que o Vil dedurou, enquanto o Tori se inclina e pede os detalhes. O Rin dá a versão curta. Ele foi invocado, tratado como lixo total e expulso porque a outra garota que veio com ele era a verdadeira e brilhante santa. O Tori não duvida da história, mas pede para usar sua habilidade de avaliação no Rin só para ter certeza, o que deixa o Vil instantaneamente defensivo. O mestre da guilda promete que só quer checar a classe dele, e o Rin concorda alegremente, desde que não doa. Ele proíbe estritamente o Tori de olhar o peso ou a conta bancária dele, o que faz o Vil suspirar. O Vil lembra que mostrar as estatísticas para velhos aleatórios é uma péssima ideia, mas o Rin só sorri e diz que confia no cara porque o Vil confia nele, o que desarma completamente o guerreiro rude. O Tori puxa o scan e confirma que o Rin tem a lendária classe Outlander, dada apenas a pessoas arrancadas de outras dimensões. Ele nota que Outlanders geralmente ganham uma habilidade cheat super poderosa, deve ser bom enquanto vocês trabalham das 9 às 5, né? O Vil imediatamente o confronta por usar palavras como geralmente e supostamente, exigindo fatos concretos. O Tori levanta as mãos, lembrando que eles estão lidando com contos de fadas de centenas de anos, não com uma página de wiki revisada por pares. A tela de status do Rin mostra claramente a habilidade especial da sua van, mas eles mantêm os detalhes vagos o suficiente para evitar um pânico total. O Vil fica sério, apontando que um país arriscando uma invocação de santa significa que eles estão brincando com fogo sério. Se não há guerra global ou epidemia de monstros em massa acontecendo, não há absolutamente nenhuma razão para realizar um ritual assim. O Tori toma seu chá, sugerindo que o encontro recente com aquele urso de fogo pode ser o primeiro sintoma de uma crise maior. Um monstro desse calibre não tem o menor motivo para vagar por uma zona de iniciantes, a menos que algo massivo esteja deslocando a vida selvagem. Como a matemática não fecha, o Tori decide emitir um pedido oficial da guilda ali mesmo. Ele quer que o Smorgasbord reforce as patrulhas em volta de Elridge para garantir que nada mais passe. O Vil aceita sem hesitar, sabendo que até um urso de fogo fraco destruiria qualquer grupo normal de novatos que tropeçasse nele. O Rin sorri com orgulho, percebendo o quanto sua nova parte é respeitada se o próprio mestre da guilda está pessoalmente implorando por ajuda. Ele soca o ar, determinado a fazer o seu melhor para apoiar esses guerreiros de elite. Corte para o pôr do sol, onde a parte chega a uma mansão gigante de tijolo. Lá dentro, o Rio mostra orgulhosamente o lustre brilhante e a lareira, se gabando do desconto insano que conseguiram no aluguel. Aparentemente, o dono anterior morreu em circunstâncias misteriosas, o que imediatamente apavora o Rin de que o lugar é assombrado. O Zenon promete casualmente exorcizar qualquer fantasma que encontrarem, enquanto o Vil aponta que o quintal gigante é perfeito para estacionar a van. A Arya oferece um tour pela casa impecável, mas um ronco de estômago violentamente alto destrói o clima. O Rin sugere timidamente que comam primeiro, e um segundo depois ele está de volta ao seu elemento dentro do trailer estacionado no quintal. Ele se lava e começa a planejar um prato de arroz temperado usando a carne almirage e os cogumelos que eles coletaram antes. Ele rasga os cogumelos com a mão e os joga numa panela quente com a carne marinada, obtendo uma bela selagem. Em seguida, ele joga toda a mistura, marinada e tudo, direto na sua panela de arroz mágica para deixar a máquina fazer o trabalho pesado. Em seguida, ele quebra alguns ovos de galinha fantasma, mistura com salsinha picada e despeja numa frigideira chiando. Para o prato principal, ele polvilha fatias grossas de carne com farinha e prepara um molho de gengibre, molho de soja e mirim. Ele cozinha a carne e as cebolas até o molho reduzir a uma obra-prima espessa e pegajosa, parecendo incrivelmente orgulhoso do seu trabalho. A apresentação final é insana, arroz temperado com cogumelos, um omelete fofo enrolado e um prato enorme de carne frita com gengibre. Ele carrega tudo para a mesa de madeira no quintal, onde sua nova parte o espera. O Rin começa a explicar feliz de onde tirou todos os ingredientes, mas para quando percebe que todo o esquadrão está olhando para ele em silêncio total. O Rio e o Zenon estão literalmente à beira das lágrimas, traumatizados por anos comendo rações de trilha sem sabor e lixo queimado. O Vil se curva formalmente em profunda desculpa por ter duvidado dele, enquanto a Arya pergunta desesperadamente se eles podem finalmente comer. O Rin sorri e abre os braços, convidando-os a se deliciarem com o banquete. A Arya dá uma mordida no arroz de cogumelos e imediatamente começa a chorar, sobrecarregada pela explosão de sabor. A Rio está em pura felicidade culinária, enchendo a cara como se não comesse há uma década. O Zenon prova o omelete, completamente perplexo com como o Rin conseguiu deixá-lo tão incrivelmente fofo e cremoso ao mesmo tempo. Mas o olhar predatório intenso do Vil está fixo inteiramente na atração principal, a carne. Ele dá uma mordida e fica absolutamente chocado com como macia ela está.
acostumado com a própria comida transformando isso em sola de sapato. O molho agridoce de gengibre atinge sua alma, e ele apaixonadamente exige uma tigela de arroz branco imediatamente. Isso desencadeia uma guerra absoluta na mesa, com a Arya e o Rio literalmente preparando magia de combate só para garantir suas porções de comida. Até o calmo padre Zenon se junta à corrida frenética, deixando o Rim parado ali completamente perplexo com esses animais selvagens. Ele bate as mãos, forçando os aventureiros de elite a sentarem e se comportarem, porque há segundos de sobra para todo mundo. Nosso garoto sorri calorosamente enquanto sua nova família caótica finalmente se acalma. Nossa história começa com Rin acordando, dando início oficial à sua aventura Isekai. Ela solta a clássica fala do teto desconhecido porque vocês sabem que ela já assistiu o anime suficiente para apreciar os clichês. Abrindo as cortinas, Rin sorri para seu segundo dia neste mundo de fantasia, já abençoada com um grupo OP. Ela se anima para trabalhar duro e retribuir a confiança de sua nova equipe de glutões. Um alongamento matinal rápido a deixa pronta para ir. Lá embaixo, Vili dá início oficial ao planejamento da missão, sugerindo que investiguem a beira-mar. Ed imediatamente exige que comam peixe, provando que toda essa guilda opera unicamente por seus estômagos. Sinon e Arya animam as ostras locais, então Vili confirma a ida à praia apenas pelos frutos do mar. Rin objeta furiosamente escolher um local de missão perigoso só porque eles querem um almoço chique. Ela lembra esses glutões que eles literalmente acabaram de tomar café da manhã, mas Arya culpa a culinária de elite de Rin por deixá-los com fome. Rin apenas suspira com sua festa totalmente motivada por comida até que uma batida súbita na porta salva. Um jovem homem-fera gato chamado Rento se curva profundamente para agradecer por terem salvado sua vida ontem. Ed casualmente exibe como ele congelou um urso de fogo para resgatar a equipe novata de Rento, os Lucky Clovers. Will fica feliz que as crianças sobreviveram, enquanto Rento admite que eles estavam totalmente ferrados sem o carregamento dos veteranos. Vili age como pai legal, dizendo ao garoto que ajudar novatos é apenas parte da descrição do trabalho. Ed diz a Rento para retribuir o favor um dia, fazendo os olhos do garoto brilharem com pura admiração enquanto Rin desmaia. Impressionada com a competência real de sua equipe, Rin se adianta para conhecer formalmente o garotinho gato. Ela se apresenta como a carregadora e cozinheira oficial da mesa dos glutões, cimentando seu papel de apoio. Quando Rin pergunta por que alguém tão jovem está arriscando a vida, Rento solta a clássica e trágica história de orfanato. Ele explica que formou um grupo com seu professor padre apenas para evitar que seu orfanato da igreja fosse à falência. Rin se recusa a olhá-lo com pena, em vez disso, diz a ele para esperar ali mesmo enquanto ela corre. Ela volta com uma caixa branca de guloseima. Rento sente o cheiro do açúcar imediatamente e Rin explica que assou um lote fresco de biscoitos de Ruleberry. Ela diz a ele para compartilhá-los com o orfanato. Uma mordida leva as crianças direto para o paraíso do sabor, cercadas por uma aura mágica de frutas flutuantes. Rento chama de os melhores biscoitos de todos os tempos, então Rin o encoraja a continuar lutando enquanto ela apoia da cozinha. O garoto acena feliz para sua nova chefe favorita. Rin reflete sobre como é bom ajudar até notar Will e Ed olhando furiosamente para suas costas. Toda a equipe a interroga agressivamente sobre esses biscoitos secretos, fazendo Rin confessar nervosamente seus crimes culinários. Ela explica que pegou as frutas ontem e pretendia guardar os biscoitos para o lanche de hoje. Arya reclama da injustiça, enquanto os rapazes praticamente babam com a ideia de uma sobremesa exclusiva. Rin promete freneticamente que guardou o suficiente para todos apenas para impedir um motim antes mesmo de saírem de casa. Logo, sua van de acampamento invocada atinge a estrada de terra. Lá dentro, os rapazes mastigam felizes os biscoitos enquanto Senan elogia sua habilidade de trapaça absurda. Vocês matariam por um RV mágico enquanto pagam aluguel no mundo real, não é mesmo? Rin dirige com um sorriso enorme, completamente impassível quando Vili se desculpa por sua equipe barulhenta e cheia de açúcar. Vili tira um mapa para explicar que eles têm que fazer um desvio enorme sem permissão da cidade. Rin alegremente promete levá-los a qualquer lugar, ignorando a lógica de Vili de que uma carregadora não deveria ser motorista. Ela avista animadamente o oceano, deixando Vili suando com sua velocidade ridícula. A van entra direto em uma bela praia tropical. Vili ordena que a equipe investigue a área enquanto Rin fica na van para preparar o almoço na praia. Sen diz a Ed para focar na missão em vez de sonhar acordado com um encontro na praia com Arya. Vili de repente invoca sua espada brilhante do nada, explicando que eles usam contratos mágicos caros para armazenar armas. Ed se gaba da conveniência, fazendo Rin perceber que este mundo de fantasia não tem realmente sistemas de inventário padrão. Ela imagina um menu de jogo em branco, finalmente entendendo por que esses aventureiros de elite precisavam desesperadamente de uma carregadora. Segura dentro de sua van, Rin começa a jogar tomates alienígenas estranhos em sua panela de arroz mágico. Ela pica agressivamente algumas berinjelas, absolutamente determinada a forçar sua festa que odeia vegetais a comer suas verduras. Arya aparece parecendo completamente pálida ao admitir que despreza vegetais. Rin dá a ela uma apresentação literal de aula de saúde sobre vitaminas, intimidando a pobre sacerdotisa a ter uma dieta balanceada. Tentando mudar de assunto, Arya entrega uma enorme garoupa que pescou como oferta de paz. Rin inspeciona animadamente o peixe gigante, já planejando fritar sua pele perfeitamente crocante para o prato principal. Enquanto Rin raspa as escamas, Arya atinge com a clássica pergunta de festa do pijama do ensino médio e pergunta se ela gosta de alguém.
A sacerdotisa casada se inclina com os olhos brilhando, violentamente ansiosa para saber se Rin está afim de Vil. Rin cora e gagueja que Vil é apenas um cara legal, mas Arya insiste em romance. Quando Rin firmemente o coloca na zona de amizade, Arya faz bico sobre como nossa garota é impossível de decifrar. Rin instantaneamente vira o jogo perguntando sobre o romance de Arya com Ed, fazendo a sacerdotisa literalmente soltar vapor de vergonha. Rin ameaça impiedosamente reter o almoço a menos que ela conte o segredo bem na hora que os rapazes voltam para a van. Arya reclama de ser provocada, levando Ed a pairar furiosamente sobre Rin para defender a honra de sua esposa. Rin afirma inocentemente que apenas perguntou como eles se conheceram, o que instantaneamente derrete a raiva de Ed em pura adulação de marido. Ele dá tapinhas carinhosos na cabeça de Arya antes de oferecer a Rin uma recompensa especial por expor o rosto adoravelmente corado de sua esposa. Ed invoca um cubo flutuante de água cheio de lulas vivas, acionando instantaneamente a enciclopédia culinária de Rin. Ela fica animada com o rico perfil de sabor da lula, animando os rapazes para um banquete gourmet de frutos do mar. Rin finalmente serve o almoço, soltando 3 pratos lindos de qualidade de restaurante na mesa dobrável. Vil e Seno olham desconfiados para a montanha de vegetais, mas Rin afirma que fez extra oleoso e farto. Ed se desculpa por ser um comedor exigente, apreciando genuinamente o quanto Rin trabalha para mantê-los saudáveis. Arya dá uma mordida e instantaneamente transcende a realidade, flutuando em uma fantasia cheesy de tomate enquanto Ed observa em choque absoluto. Rin bate os punhos em vitória, provando que sua combinação de berinjela é literalmente imbatível. Vil e Sanon cautelosamente dão suas primeiras mordidas. A mente de Vil é explodida pelo sabor enquanto Sanon alucina tomando banho em uma tigela gigante de arroz com manteiga azeda. Rin promete continuar escondendo vegetais em suas refeições para elevar todos os pratos de carne e peixe que ela faz. A equipe devora feliz o resto da refeição, completamente conquistada por sua nova chefe pessoal. Arya abraça Rin calorosamente por trás, pressionando seu peito contra nossa garota e oferecendo-se para caçar mais ingredientes. Confusa com a física agressiva de anime em que vocês degenerados definitivamente estão pausando, Rin sugere fazer uma buiabaisse de frutos do mar. Ed volta em caranguejo, enquanto Senan se oferece para verificar as poças de maré em busca de qualquer coisa presa pelas ondas. A equipe conversa casualmente sobre forrageamento, esquecendo completamente que deveriam estar fazendo investigações sérias da guilda. Sua tarde preguiçosa é subitamente interrompida por passos frenéticos na areia. Um garoto elfo aleatório corre ofegante. Ele desesperadamente implora por ajuda. A equipe de Yu larga tudo e corre em direção ao perigo. Eles chegam e encontram um enorme monstro de orca pateticamente encalhado na areia quente. Vil identifica a fera como um brincalhão, um notório causador de problemas que vive na costa. Rin quase pula de susto quando a baleia gigante de repente começa a falar diretamente em sua mente via telepatia. A criatura massiva foca seu olho azul nela e dramaticamente afirma ter uma história trágica. Rin e Arya ouvem incrédulas enquanto a baleia projeta uma memória de si mesma nadando. Acontece que o idiota tentou pular da água apenas para dar um susto em alguns aventureiros aleatórios. Ele mostra a língua de brincadeira, mas Rin aponta friamente que isso é inteiramente culpa dele. Vial suspira, explicando que esses brincalhões telepáticos literalmente vivem para trollar as pessoas. Amando a reação atrevida de Rin, a baleia promete uma recompensa suculenta se eles ajudarem a empurrá-la de volta. Rin vota em abandonar o troll, mas Arya aponta que essas coisas são consideradas mensageiros da sorte. A baleia sorri enquanto Ed confirma que ajudar uma dessas feras garante um pagamento massivo. Os aventureiros locais imploram a mesa dos glutões para ajudar, desesperados para garantir aquele saque doce. Vil concorda em ajudar, recusando-se a deixá-la morrer. Os rapazes plantam os pés e empurram com força, mas a enorme pilha de gordura se recusa a ceder. Rin e Arya observam eles lutarem, notando que o sol escaldante está tornando isso uma tarefa impossível. A baleia começa a ofegar e suar em gotas no calor. Percebendo que a força bruta não funcionará, Rin pergunta a Ed se ele pode invocar outro de seus cubos mágicos de água. Ela explica que eles precisam resfriar a fera antes que ela cozinhe, e Ed felizmente concorda. Ele levanta sua varinha para lançar. Um cubo massivo de água fresca se materializa bem acima do troll encalhado. A água cai, encharcando a baleia, que flerta telepaticamente com Rin enquanto ela olha de volta com puro nojo. Rin casualmente contempla grelhá-la com azeite, enquanto Vil grita para a equipe empurrar mais forte. Sinon e Ed jogam seu peso contra a gordura, tentando deslizá-la pela areia. Como a areia está muito alta, Rin pergunta a Ed se ele não pode simplesmente invocar um cubo de água grande o suficiente para engolir a baleia inteira. Ed ofega de exaustão, admitindo que sua reserva de mana não é nem de perto o suficiente para isso. Mudando de assunto instantaneamente, Rin desenha um diagrama e sugere que eles cavam um canal direto para o oceano usando magia da terra. Ed sorri pronto para finalmente mostrar suas habilidades de alquimista. Ele prepara sua varinha antes que possa lançar uma coluna aterrorizante de água irrompe do mar. Tentáculos roxos gigantes explodem. Um atinge a praia. Senan ergue um escudo, o tentáculo bate contra ele. Um monstro polvo colossal emerge da ressaca. O vilão Sanona identifica o horror imponente como um filhote de purupu. A baleia cora furiosamente, assumindo que o polvo está violentamente atraído por sua pele macia. Ela grita em fingimento de constrangimento enquanto Rin aponta friamente que isso é apenas biologia básica de predador e presa. Ela questiona por que o idiota está tão relaxado. Vil desembainha sua espada e declara que a mesa do glutão caçará o polvo enquanto os locais salvam a baleia. Arya diz a Rin para ficar para trás onde é seguro.
Um cartão do sistema revela que o monstro é delicioso, então Rin grita para Veal mirar entre os olhos para obter a melhor carne. Veal fica profundamente confuso com o conselho de combate culinário, mas avança de qualquer maneira enquanto os locais cavam furiosamente o canal. Rin continua jogando água na baleia, que a recompensa criticando telepaticamente sua rotina de cuidados com a pele. Irritada além da crença, Rin cerra os punhos e imagina vividamente fatiar o troll em palitos de peixe frito. Se não bloqueia outro tentáculo enquanto questiona se essa coisa feia é realmente comestível enquanto Ed prepara uma bola de fogo. O feitiço de fogo de Ed erra completamente. Vil avança enquanto Arya lança um fio de ligação mágica. Observando a luta, Arya e Ed concordam que se Rin disser que o monstro tem um gosto bom, eles vão comê-lo com certeza. Vil fica incrivelmente animado com o jantar de polvo. De volta à areia, os aventureiros locais cavam como loucos, totalmente alimentados pela adrenalina do açúcar dos biscoitos de Rin. A baleia arrogante assume que eles estão trabalhando duro por puro amor, mas Rin sabe que eles só querem o saque. Enquanto a baleia se imagina como uma sereia dourada, Rin exibe um sorriso aterrorizante enquanto segura uma faca. Ela pergunta de forma sinistra para fatiar a carne da barriga, aterrorizando a fera. A água do oceano corre para a trincheira. Rin comemora enquanto o canal enche, ainda resmungando sobre peixe frito enquanto a baleia entra em pânico. O troll gigante desliza feliz para o mar. Will se lança alto no céu, ele desce sua lâmina sobre o polvo gigante. Livre enfim, a baleia maciça salta alegremente. Ela nada para longe enquanto os aventureiros observam. A fera agradece telepaticamente aos pequenos humanos e deixa cair uma bênção literal da deusa do mar. Uma enorme recompensa de frutos do mar frescos chove do céu. Os aventureiros ficam completamente enterrados sob peixes premium. Rin pega sua parte do saque, levando um pingente vermelho brilhante direto na testa. A baleia se despede carinhosamente de nossa garota, dizendo que genuinamente gostou de suas provocações atrevidas. Ela mergulha sob as ondas para sempre. Arya exibe feliz suas redes recheadas com lagostas gigantes contorcendo-se peixes frescos. Senan ergue uma enorme ostra, agradecendo a deusa pela comida grátis. Ed engarrafa seu peixe enquanto Vil orgulhosamente apresenta a Rin um enorme tentáculo decepado. Todo o esquadrão se reúne em torno de seu ridículo salão de ingredientes premium, perguntando o que cozinhar. Rin declara que é hora de um churrasco de frutos do mar ao pôr do sol, e a festa imediatamente se põe a trabalhar preparando o banquete maciço. Ela se supera completamente, servindo uma goiabaice de luxo e tentáculos de chefe assados com alho. Ela finaliza a mesa com lula frita na manteiga, convidando sua festa faminta para finalmente atacar. Mas Vilha a impede, erguendo uma taça de hidromel ao lado de Ed enquanto Senan gira seu vinho tinto. Arya sorri com seu espumante, perguntando a Rin o que ela quer beber. Sendo a motorista responsável, Rin pede chá de cevada. Com suas bebidas prontas, o grupo celebra a sobrevivência de um episódio de praia incrivelmente caótico. Vil dá a Rin um sorriso genuinamente caloroso elogiando sua rápida inteligência por salvar a missão. Rin modestamente dispensa os elogios, mas Mayra puxa para um abraço. Vel diz a Rin que ele é incrivelmente grato por terem conhecido ela. Senan e Ed concordam, maravilhados com quão fácil sua estranha imaginação de forasteira torna as aventuras. Arya aperta mais forte declarando que a culinária de Rin é a melhor coisa que já aconteceu a eles. Rin cora furiosamente, completamente sobrecarregada pela enxurrada de amor e apreço genuíno. Os rapazes erguem suas taças ao pôr do sol, brindando oficialmente a Rin como a mais nova integrante deles. Eles batem suas bebidas, dando início a um banquete alegre. A câmera sobe enquanto o pôr do sol se transforma em uma linda noite estrelada, encerrando um dia perfeito. Mas as vibrações saudáveis não duram, pois a cena corta para uma caverna escura e sinistra nas profundezas da floresta. A câmera avança para as profundezas negras onde um par de olhos vermelhos brilhantes de repente se abre. Um monstro aterrorizante ruge prometendo perigo real à frente. A história começa com nosso garoto Rin. Ele desfruta feliz de sua nova vida reencarnada como cozinheiro da festa da mesa do glutão, observando seu líder demoníaco Gil e a gangue relaxarem na sala de estar. Arya acorda do colo de Gil, recusando-se categoricamente a perder o café da manhã depois que passaram um dia lutando contra aquele povo gigante e salvando uma baleia telepática encalhada. Rin acende a churrasqueira, conversando feliz com Gil enquanto ele prepara sua enorme recompensa de frutos do mar. Eles planejam ir à guilda mais tarde, mas sua adorável recepcionista, Sheila, chuta as portas duplas com força antes que eles possam terminar seu café da manhã. Ela acena freneticamente com os braços, gritando sobre uma emergência massiva que faz toda a festa saltar de seus assentos em choque. Lá na guilda, o cara de tapa-olho que comanda o lugar solta uma bomba neles. Uma masmorra aleatória acabou de aparecer bem fora da cidade sem aviso. Sheila aparece por trás da mesa, perguntando a Rin se ele sequer sabe como as masmorras funcionam neste mundo de fantasia maluco. Nosso garoto imagina um clássico raid de videogame, enquanto Sheila explica que spawns de masmorras espontâneas são incrivelmente raros, mas tecnicamente possíveis. Um gráfico útil mostra que as masmorras geralmente se formam a partir de energia ruim em cemitérios ou distorções espaciais massivas, dando a todos bastante aviso antes que apareçam. Gil aponta que uma masmorra simplesmente aparecendo em um campo vazio durante a noite é totalmente insana. O cara de tapa-olho sua balas, aterrorizado que hordas de monstros possam sair da caverna e transformar toda a cidade portuária em um bufete à vontade. Eles estão mantendo tudo estritamente em segredo para evitar pânico na cidade, o que deixa a equipe sênior da guilda afogada em papelada extra.
Ele implora Gil e Rin para explorarem a nova masmorra, já que eles são os únicos disponíveis. Gil coça o queixo, imaginando que essa masmorra estranha provavelmente está ligada ao urso de fogo incomumente fraco que eles lutaram recentemente. Ele aceita oficialmente a missão, enviando Sheila as lágrimas de felicidade antes de se virar para Rin para avisá-lo que isso pode ser uma longa jornada. Ele pede ao nosso garoto para estocar mantimentos para a viagem enquanto ele reúne o resto da festa. Sheila se voluntaria instantaneamente para largar sua papelada e ser guia turística para Rin, prometendo mostrar a ele as melhores joias escondidas no mercado local. Ela agarra o braço de Rin e o arrasta para fora da porta, ignorando completamente seu chefe e gritando com ela para voltar ao trabalho. Rin sai exibindo um novo traje amarelo e marrom. Ele carrega uma montanha de mantimentos enquanto Sheila navega feliz pelas barracas de frutas, claramente usando-o apenas como desculpa para pular o trabalho. Mais tarde, Rin encontra Luke e Arya na rua, e eles imediatamente elogiam suas roupas novas e estilosas. Ele exibe orgulhosamente o equipamento que Sheila escolheu, confirmando que ele já carregou todos os suprimentos em sua van de acampamento mágica. Arya solta um suspiro de alívio por terem um pátio privado para usar longe de olhares curiosos. Rin nota uma gema vermelha brilhante presa na testa de Arya, que ela casualmente explica ser basicamente um terceiro olho. Isso permite que ela escaneie auras como um radar, detectando facilmente Gil e Zenon espreitando bem atrás dela. Os rapazes aparecem bem na hora, e Gil verifica para ter certeza de que todos estão prontos para a missão. Ele dá o sinal para partir. Rin soa nervosamente enquanto eles deixam a cidade, perguntando-se se ele empacotou lanches suficientes para isso. Gil percebe seu pânico e gentilmente diz a ele que eles estão apenas fazendo uma rápida corrida de reconhecimento hoje, o que acalma nosso garoto instantaneamente. Rin fica animado para invocar sua van de acampamento, apenas para descobrir que eles estão indo a pé como plebeus regulares. A festa caminha profundamente na exuberante floresta verde. Após uma caminhada de 15 minutos, Gil para o grupo, apontando o quão terrivelmente perto essa masmorra apareceu dos limites da cidade. Zenon levanta a mão e dispara um feitiço verde. A magia lava as árvores, despojando a barreira de ilusão da guilda para revelar uma entrada maciça de caverna escura. Enquanto Zenon remove a camuflagem, Arya se adianta e avisa Rin para manter distância enquanto eles verificam se há armadilhas. Ela estende a mão lançando um feitiço de escaneamento branco brilhante. Ela confirma que a caverna é maciça, levando Luke a sugerir que eles simplesmente invoquem a van de acampamento de Rin e dirijam direto por ela como uma viagem de carro. Gil descarta isso imediatamente, lembrando-os de que precisam andar devagar e coletar informações em vez de apenas fazer um drive-by. Ele coloca o Rin bem no meio da formação deles, com o Luke concordando alegremente em vigiar suas costas. O Rin se sente mal por ser um peso morto numa luta, mas o Gil rapidamente o lembra que o cozinheiro de um grupo é o trabalho mais importante. A Arya sorri, acrescentando que sem as refeições de nível divino do Rin, eles teriam que dar meia volta e ir pra casa. O Luke dá um tapinha nas costas do Gil enquanto incentiva o Rin, porque vocês sabem que vocês matariam por colegas de trabalho que realmente te apreciam. A Arya e o Gil assumem a liderança. O Rin olha maravilhado enquanto eles entram numa caverna brilhando com paredes mágicas verde claras. O Gil para o Rin de repente. O Xenon fecha os olhos e cheira. Ele sente um aroma floral no ar, identificando-o instantaneamente como um lagarto-flor escondido por perto. O Gil explica que são monstros sorrateiros que se camuflam como plantas. Um lagarto escamoso usando pétalas emerge. O Rin entra em pânico até que sua habilidade de sobrevivência exibe uma tela de status confirmando que o lagarto assustador é na verdade super saboroso. O Luke se adianta para lidar com a praga de jardim sibilante. Ele a captura e a assa. Ele orgulhosamente tira o pó das mãos, deixando o Rin totalmente perplexo com a rapidez com que cozinhou a coisa. O Luke ri e sente que eles são fracos ao fogo, então é só encaixotar e assar. O lagarto deixa cair um pacotinho de loot legal e o Gil joga a carne para o Rin guardar. Uma bola de pelos alada desce. Ela cai direto nos braços do Rin, revelando-se um gato gigante com asas de pássaro de verdade. O Gil grita para o Rin não tocar, fazendo o nosso garoto entrar em pânico e pedir desculpas por seus péssimos instintos de sobrevivência. O Gil identifica como um filhote de lince alado, e o grupo se pergunta se a coisinha se perdeu ou foi abandonada na masmorra. O bichinho se esfrega agressivamente na bochecha do Rin, e o Gil admite que eles são bem inofensivos quando são tão pequenos. O Rin fala com o monstro ronronante como se fosse um bebê, imaginando que o estômago dele provavelmente está vazio. Ele tira aquela carne fresca de lagarto-flor, imaginando se um gato voador vai comer uma planta que anda. Ele entrega e o lince instantaneamente devora a carne enquanto Gil e a Arya observam divertido. Uma tela de status aparece chamando a carne de selvagem, mas deliciosa, o que é simplesmente selvagem. O Rin abraça o gato feliz enquanto o resto do grupo tenta descobrir o que fazer com o monstro perdido. Ele sorri dizendo que se parece com seu antigo bicho de estimação Gomamitsu. Ele costumava ter um gato preto como azeviche chamado como xarope de gergelim preto em sua vida antiga. Como esse novo gatinho tem um pelo dourado, o Rin decide chamá-lo de Gomamizo, em homenagem à pasta de missô de gergelim. O gato me é feliz, mas o Rin o ouve falar claramente. Ele aponta para o gato gritando que ele acabou de falar, enquanto o Luke e o Zenon o olham como se ele fosse louco. Ele tenta provar, mas o Gil e a Arya juram que só ouvem barulhos normais de gato. O Zenon se adianta e explica calmamente que dar um nome ao monstro apenas ativou um vínculo mágico. O Lince mia orgulhosamente, confirmando que ama seu novo nome. O Gil suspira, percebendo que o Rin acidentalmente domou um monstro selvagem da masmorra com um lanche e um apelido fofo. O Rin entra em um pânico frenético de desculpas, sentindo-se incrivelmente culpado por adotar um vira-lata em uma missão séria.
O Zenon diz pra ele não se preocupar, enquanto o Luke acha que ter um lince voador de estimação é a coisa mais legal do mundo. O cérebro do Rin exibe um gráfico chibi dele arrastando o Gil como uma bola e corrente, convencido de que ele é o pior membro do grupo vivo. O Gil apenas dá um tapinha na cabeça dele e promete registrar os dois na guilda mais tarde. Ele sorri, dizendo que não é coração mole o suficiente para deixar um animal bebê morrer em uma caverna. O resto da equipe concorda, observando que monstros criados desde filhotes se tornam familiares super leais. O Rin fica com os olhos marejados acariciando seu novo amigo. Vocês sabem que vocês também chorariam se ganhassem um gato mágico por não fazerem absolutamente nada. A Arya para e dispara fios mágicos azuis pelo túnel. O Rin sorri, segurando seu novo animal de estimação adormecido perto. O grupo marcha em fila única pelos túneis brilhantes. Eles finalmente saem do túnel para uma câmara de caverna ridiculamente massiva. O Gomoso bate as asinhas sonhando em voar até o teto, e o Rin apenas ri sem jeito de sua ambição. Uma borda de aviso vermelha gigante pisca na tela do Rin, e ele ofega, alertando o grupo sobre uma armadilha escondida à frente. A Arya toca na parede, revelando um círculo mágico roxo ligado a um fosso enorme. Ela casualmente joga uma barreira mágica azul sobre o buraco como fita adesiva em um cano com vazamento. O Rin elogia seu trabalho, e o Gil pergunta como diabos um cozinheiro avistou uma armadilha furtiva. O Rin explica que sua habilidade de sobrevivência superpoderosa funciona em armadilhas de masmorra também, o que é simplesmente ridículo. O Gomamizo de repente bate no chão rosnando. O Rin corre para trás enquanto seu trailer de acampamento aparece instantaneamente. O Gil grita para o Zenon, que instantaneamente lança um véu defensivo verde. Os escudos mágicos protegem toda a equipe de combate bem a tempo. O Rin observa em segurança do banco do motorista enquanto o Gil grita para ele manter as janelas fechadas. Passos pesados ecoam enquanto um enorme basilisco tóxico entra em cena. A tela de status confiável do Rin confirma que este pássaro venenoso mortal é na verdade incrivelmente saboroso. O Gil, Zenon e Luke sacam suas armas enquanto o pássaro se aproxima. O frango gigante grita e vomita uma nuvem espessa de gás venenoso roxo sobre todo o grupo. Mas o Gil fica lá entediado, totalmente protegido pela barreira. O Zenon explica com arrogância que o sopro venenoso é basicamente uma piada se você trouxer os buffs certos. A Arya lança lâminas de energia horizontais. O basilisco é picado em cubos e vaporizado. Ele deixa para trás uma pilha enorme de carne premium bem no chão. O Rin fica totalmente sem palavras com a rapidez com que sua equipe acabou de dominar um monstro-chefe. Seguro dentro da sala de jantar do trailer, o Rin garante ao Gomamizo que o frango ruim se foi. O gatinho infla o peito, gabando-se de que não teve medo nenhum. O Rin aponta que o monstro tinha um rabo de cobra assustador, o que faz o gato aterrorizado morder sua mão em pânico. O Rin se chama de Goblin farejador de gatinhos enquanto abraça o gato bem quando o Gil entra e o pega sendo estranho. O Rin fica vermelho como um pimentão, mas o Gil apenas sorri, feliz por estarem seguros. O Gomamizo continua se gabando de ser corajoso, e o Gil casualmente deixa um pacote embrulhado na mesa. O Rin o abre para encontrar cortes rosados brilhantes de carne fresca de basilisco. Ele fica completamente louco com a aparência da carne, e o Gil se senta, feliz em ver seu cozinheiro em seu elemento. O Rin se maravilha com o fato de um pássaro assustador ter deixado bifes tão premium, prometendo cozinhar um banquete. Ele decide ir com tudo para a primeira refeição na masmorra e fazer namban de basilisco. Ele se põe a descascar ovos cozidos na pia. O Gil tenta ajudar, mas sua força de ogro o esmaga. Ele pede desculpas por fazer bagunça, mas o Rin apenas sorri e agradece ao grandalhão por tentar. Com o Gomamizo dormindo no banco, o Rin decide que é o momento perfeito para preparar um molho tártaro. O Gil nunca ouviu falar disso, então o Rin mostra como amassar os ovos com um garfo. Ele mistura cebola picada e picles, depois joga uma montanha de sua poderosa maionese. Ele pega uma colher e oferece ao Gil uma rápida prova. O Gil se inclina para morder. Os olhos do Gil praticamente saltam do crânio com sabor, e o Rin declara orgulhosamente que é o acompanhamento perfeito para a carne. Suando frio, o Gil pergunta se o Rin é um gênio do mal. O Rin faz uma pose de brincadeira como o demônio do jantar, bem antes do Luke entrar e estragar a piada. O Rin larga a pose e o grupo se senta para falar de negócios, o que Zenon aponta que esses monstros são fracos demais, assim como aquele urso de fogo que eles lutaram antes. O Gil concorda que algo tá estranho e uma Arya exausta menciona que encontraram as escadas para baixo, mas precisam desesperadamente de uma pausa. Ela começa a acariciar o Gomamizo, deixando o Luke instantaneamente com ciúmes. O Rin percebe que as vibrações assustadoras da masmorra estão drenando a energia de todos rapidamente. A panela de arroz apita bem na hora, e o Rin diz animadamente que é hora de comer seus sentimentos. O Luke e a Arya comemoram enquanto o Gomamizo voa implorando por um prato. O Rin joga pedaços enormes de carne de basilisco empanada em uma frigideira com óleo quente. Ele monta uma montanha linda de nambas de frango frito cobertos com molho tártaro espesso. A equipe ataca e o Luke fica de queixo caído com o sabor. O Zenon fica chocado e o Luke literalmente chora lágrimas de anime segurando seus garfos, chamando o Rin de cruel por fazer comida tão boa. O Rin aponta um dedo de brincadeira, chamando a si mesmo de Itville, mas o Gil insiste que ele é apenas mau. Todos eles elogiam a combinação cremosa do molho e do vinagre doce, esquecendo completamente que estão no meio de uma masmorra perigosa. Eles enchem a cara felizmente pedindo mais da carne suculenta. Até o Gomizo ganha um prato chique de carne de lagarto-flor e parece incrivelmente convencido. O Gil pega alguns vegetais verdes notando que eles realmente têm um gosto incrível. Ele come feliz seus vegetais, mas o Luke expõe a Arya por ser uma comilona totalmente exigente que odeia couve.
O Gomamizo mastiga agressivamente seus vegetais para se exibir, e o Rin usa o gato para fazer a Arya se sentir culpada. Vocês estão assistindo uma mulher adulta ser superada por um gatinho voador. A Arya respira fundo e finalmente enfia os vegetais na boca. Seu rosto se ilumina quando ela percebe que o gosto é ótimo, e o Rin a incentiva como uma mãe orgulhosa. O Rin traduz os miados felizes do Gomamizo como elogios, o que faz o Luke emburrar porque ele queria elogiá-la em vez disso. O Gil e o Zenon olham fixamente para o Luke por estar com ciúmes de um animal de estimação literal. A Gomamizo se lambe feliz enquanto a festa aproveita o banquete, pronta para encarar o que quer que essa masmorra bizarra jogue nelas a seguir. A história começa com o nosso garoto Rin, um forasteiro armado com uma van de acampamento mágica, e sua galera de glutões à mesa encarando um boi roxo gigante num campo de masmorra. Rin observa seguro de sua van, totalmente perplexo que um campo ensolarado exista dentro de uma caverna. Ele escaneia as estatísticas da fera, percebendo que esse monstro agressivo é basicamente um bife premium ambulante implorando para ser grelhado. Ele levanta seu filhote de lince domado Gomamizo, brincando que a bolinha de pelos poderia assustá-lo com alguns silvos. Hyakki simplesmente avança e fatia o boi. Em vez de uma carcaça sangrenta, a fera se desfaz num pacote de carne bem embrulhado porque masmorras de anime são convenientes assim. De volta à van, Rin desempacota um banquete impecável de alcatra de boi selvagem e bife T-bone. A carne parece exatamente com carne de alta qualidade, fazendo Vil e Gomamizo implorarem por uma mordida antes mesmo de ser cozida. Rin manda a gata gulosa se acalmar e vai até o balcão da cozinha para começar a preparar o banquete. Hyakki cruza os braços, ainda espantado que a masmorra solta cortes de carne pré-curados prontos para a grelha. Vil se aproxima do balcão e se oferece para ajudar a desmembrar quaisquer monstros inteiros que pegarem, poupando Rin do trabalho sujo. O elfo loiro lança um piscar de óleo cintilante para Rin que o deixa completamente sem jeito. Vocês todos cederiam na hora se um elfo piscasse para você, nem adianta mentir. Rin pergunta onde ele aprendeu a desmembrar, e Vil explica que é uma habilidade básica de caça de sua vila na floresta. Rin aponta um dedo, pensando que se Vil sabe o que fazer com uma faca, ele deve ser um chefe decente também. Hayek rapidamente desmente isso, alertando Rin sobre a vez que Vil cozinhou um bife que estava estranhamente queimado e completamente cru. Rin sua com a impossibilidade física daquela refeição. Vil fica na defensiva e joga o resto do grupo para debaixo do ônibus, alegando que Rios e Lames também estragaram refeições. Gomamizo churreia que carne crua está bem, e Rin pacientemente explica que eles podem raspar as partes queimadas para a gata. Rin admite casualmente que o grupo costumava fazer exatamente isso, raspando o carvão e comendo o centro cru. Rin chega bem perto da cara de Rin, dando uma lição de moral no guerreiro sem noção sobre os enormes riscos à saúde de comer carne de monstro crua. Bill dá um tapinha na cabeça de Rin, grato por finalmente terem um cozinheiro que não lhes dará intoxicação alimentar. Rin suspira com o histórico culinário sombrio deles bem quando Rios e Lemos voltam de sua incursão na masmorra. A dupla traz feliz sacolas enormes de espólios, e Rin lhes dá as boas-vindas. Rios esfrega o pescoço, admitindo timidamente que se empolgaram em seu pequeno encontro na masmorra e perderam a noção do tempo. Lamos orgulhosamente mostra uma sacola gigante de carne fresca que coletaram. Eles arrumam uma mesa enorme com carne. Lamos repreende gentilmente Gomamizo por tentar roubar uma mordida das coisas cruas. Rin pergunta se eles levaram alguma pancada durante a caçada, mas Rios garante que eles estão perfeitamente bem. Ele agradece ao nosso garoto por se preocupar com eles, trazendo um sorriso aliviado ao rosto de Rin. Rios explica que os monstros neste andar são incrivelmente fracos, e aqui concorda que são só fachada e nada mais, o que é a única razão pela qual coletaram tanta carne tão rápido. Vil e Hayek se perguntam o que está causando a masmorra gerar inimigos tão patéticos. A tripulação volta, caminhando pelo prado verde brilhante sob um céu azul falso. Rin se maravilha com a escala do lugar, quase esquecendo que estão debaixo da terra. Ele então percebe que a paisagem parece um pouco estranha, como se fosse menor do que parece. Lamos confirma sua suspeita, explicando que o vasto prado é apenas uma ilusão criada por magia espacial. Rin observa Gomamizo brincar na grama, imaginando como uma ilusão parece tão real. Rios adivinha que a magia materializa seus arredores imediatos para enganar seus sentidos. Ele acrescenta que a magia espacial os prende num loop de caminhada sem fim. Um Reiki Chibi prestativo demonstra como a masmorra conecta as pontas da sala como uma esteira gigante. Chibi-Rin caminha pela colina florida, provando que poderiam andar para sempre e acabar voltando para onde começaram. Hyakki observa que é uma armadilha desagradável para novatos, mas felizmente tem Lamos para navegar. Vil pede a Lamos para escanear por pontos quentes mágicos, e ela confirma que há vários que eles podem destruir para quebrar o loop. Rin caminha ao lado de Vili, percebendo que eles só precisam esmagar os pontos fracos brilhantes para desbloquear as escadas como um RPG clássico. Lamos aponta o primeiro alvo, e Hayek avisa Rin para manter sua habilidade de invocar a van de acampamento pronta, por via das dúvidas. Uma armadilha escondida dispara bem debaixo deles, desencadeando uma explosão flamejante massiva. Rin invoca sua van e se joga para dentro. Dois autômatos mágicos gigantes de repente bloqueiam o caminho deles. Hyakki identifica os robôs imponentes bem quando um deles desfere um ataque pesado na van de acampamento. Seguro atrás da armadura mágica da van, Rin abraça o gato, aterrorizado com quão perto ele esteve de ser esmagado. Gomamizo brada em lágrimas sobre ser um gatinho durão, e Rin abraça a corajosa bolinha de pelos apertado. Lá fora, a festa explode com auras mágicas furiosas, absolutamente enfurecida que essas latas de lixo de metal ousaram ameaçar seu chefe pessoal. Hyakki coordena rapidamente um contra-ataque com Vili.
Villy ordena que todos ataquem as juntas, dizendo a Hughes e Lamus para prenderem o robô vermelho com teias e raios. Will levanta seu cajado, declarando uma sentença de morte para qualquer coisa que fique entre eles e o jantar. Rin observa da janela enquanto Will empunha uma espada maciça de 2 mãos com uma mão enquanto Lamus envolve o robô em espessa seda de aranha. Hughes levanta sua varinha e invoca um raio brutal. Vendo o enorme clarão de alta voltagem, Rin realmente começa a se preocupar se Hughes está violando os regulamentos de segurança elétrica no local de trabalho. Então ele vê Will sorrindo com uma aura aterrorizante de pura fúria, fazendo nosso garoto suar. Rin conclui que mexer com a comida deles é um erro. Os robôs são reduzidos a sucata fumegante na grama. Rin sai da van garantindo a Reaki e viu que ele se abaixou bem a tempo de evitar a explosão. Will gentilmente pega a mão de Rin para ajudá-lo a descer, fazendo nosso garoto desmaiar com um gesto ridiculamente bonito como um fã total. Antes que Rin possa aproveitar o momento, Lamus corre chorando e o puxa para um abraço esmagador. Ela pede desculpas, enterrando o rosto de Rin em seu peito. Nem tentem pausar o vídeo, perdedores. Reaki parece completamente abatido e pede desculpas por deixar seu chefe ser colocado em perigo. Rin acena freneticamente com as mãos, garantindo a equipe atormentada pela culpa que ele está completamente bem e apenas feliz por terem sobrevivido. Ele diz o quão grato está por ser protegido por uma equipe tão hardcore. Para aliviar o clima pesado, Rin aponta que a área está limpa e sugere que parem para um banquete massivo. Ele promete derramar sua alma na culinária, conquistando instantaneamente a festa obcecada por comida. Rin soca o ar com um sorriso presunçoso, sabendo exatamente como manipular seus guarda-costas. Logo, a mesa está carregada com pratos de suculenta carne assada e grossos bifes T-bone. Will reza educadamente pela refeição antes que a tripulação faminta mergulhe agressivamente. Will levanta uma fatia perfeitamente cozida, elogiando o exterior crocante e o centro incrivelmente macio e úmido. Reaki fica chocado que grelhar o filé mignon não o ressecou nem um pouco. Gomamizo mastiga feliz no chão enquanto os outros elogiam o rico sabor de manteiga e a gordura doce que derrete do contrafilé. Hughes expõe o hábito estranho de Lames de manter a boca fechada enquanto mastiga para que as vibes deliciosas não escapem. Bill se junta à provocação, observando que ela também odeia falar porque isso dá tempo para as pessoas roubarem sua comida. Com molho borrado no rosto, Lamus parece totalmente traída e protesta em voz alta contra a bronca. Hughes ri e gentilmente limpa sua bochecha. Lamus se vira para Rin, dizendo que ama sua comida e está muito feliz que ele se juntou a eles. Rin sorri de volta, profundamente grato por terem trazido ele nessa jornada maluca. O grupo conversa feliz dentro da van, debatendo as melhores maneiras de comer carne assada enquanto descansa. Mais tarde, Reaki crava sua espada diretamente em outro ponto quente mágico. Ele puxa sua lâmina para fora do orbe. Reaki anuncia que ele só tem um alvo restante. Linhas de distorção digital falham pelo céu enquanto o ambiente se estilhaça. Rin olha ao redor para o cenário falhando, e Gomamizo murmura que tudo parece confuso. Hughes explica que a magia está desmoronando, e Lamus aponta o caminho para seu objetivo final. Enquanto cruzam o prado, Rin percebe o quão absurdamente poderosos seus novos amigos são para limpar isso tão rápido. Gomamizo solta um bocejo enorme, e Rin provoca o gato de brincadeira por estar aproveitando uma carona grátis enquanto todos os outros caminham. Hughes pergunta a previsão de tempo, e Lamus estima que é cerca de 1 hora de caminhada até o último ponto quente. Will observa que isso assume que eles não encontrarão teletransportadores, que Reaki reclama serem armadilhas irritantes que te teletransportam instantaneamente. Rin imediatamente volta à sua trauma de jogos, sabendo que teletransportadores sempre te jogam direto numa emboscada de monstro desagradável. Will percebe Rin ficando pálido, mas nosso garoto rapidamente ignora, envergonhado por seu próprio cérebro paranoico de gamer. Lama sorri e diz para ele relaxar, enquanto Hughes duvida alegremente que eles encontrarão algo muito forte de qualquer maneira. Reaki o adverte que o orgulho vem antes da queda e ordena que todos fiquem atentos a armadilhas. Rin cora, sentindo-se culpado por imaginar o pior quando sua equipe está sendo tão incrivelmente atenciosa com sua segurança. Ele resolve que, mesmo sem poder lutar, transformará qualquer monstro que encontrarem na maior refeição das suas vidas. Bem na hora, um portal se abre e cospe um esquadrão de feios soldados goblins e um mago. A Rin olha as criaturas verdes nojentas e imediatamente desiste da promessa, percebendo que esses caras definitivamente não são comestíveis. O grupo saca as armas, mandando os goblins saírem do caminho. Reaki avança e instantaneamente despedaça um goblin com sua espada. Hughes distraidamente sopra outro com um raio de magia de vento. Lamus prende o mago em seus fios. Reaki facilmente estilhaça o último ponto mágico. O céu digital se estilhaça e o prado brilhante volta a ser uma caverna massiva, escura e vazia. Rin olha em volta maravilhado, percebendo que eles estavam andando por essa sala gigante e estéril o tempo todo. A tripulação se dirige a uma escada escura e sinistra que leva mais para o subsolo. Parado na beira, Rin se pergunta qual louca artimanha o próximo andar vai jogar neles depois daquele falso prado. Reaki explica que masmorras com andares aleatórios são bem raras e incrivelmente irritantes de prever. Hughes ainda está preso nos inimigos fracos, confuso com todas essas armadilhas elaboradas defendendo absolutamente nada. Will se pergunta se a masmorra não está realmente tentando matá-los. De repente, Gomamizo, Espirra e Rin notam uma queda brusca na temperatura. Rin aconselha cautela ao descer. Eles emergem do túnel e pisam em um penhasco congelante coberto de neve. Rin treme com a forte nevasca enquanto Lamus aponta um prédio enorme à distância. Um antigo templo de pedra fica completamente isolado na paisagem desolada de inverno.
Enquanto eles se arrastam pela neve, Gomamizo treme violentamente nos braços de Rin. Rin percebe que o vento deve ser brutal para o gatinho, notando que felinos pertencem sob um kotatsu quente, não numa nevasca. De repente, Lammus desaba na neve completamente congelada, entrando em pânico com Rios. Rin urgentemente invoca a van de acampamento para abrigo. Lá dentro, eles enrolam a sacerdotisa tremendo em um cobertor. Rin gentilmente toca a mão dela para verificar. Ele ofega com quão fria a pele dela está. Ele começa a massagear as mãos dela para restaurar a circulação, brincando que seu corpo naturalmente quente é construído como uma fornalha. Ele menciona que suas mãos quentes tornam o cozimento um pesadelo, mas Lammus apenas sorri, incrivelmente grata pela massagem quente. Rios agradece nosso garoto, explicando que Lammus sempre foi super sensível ao frio. Rin fica feliz que suas antigas habilidades de acupunturista estão dando resultado, mas ele acha esse congelamento repentino completamente antinatural. Ele secretamente se pergunta se o fato de Lammus ser parte aranha a torna biologicamente vulnerável ao congelamento como um inseto de verdade. Viu observa a neve pesada lá fora, e Hyaku decide que eles têm que esperar a tempestade passar. Já que estão presos, Rin sugere entusiasmado fazer uma compressa quente e tira um prato de folhas de artemisia preta. Ele explica que coletou a erva na floresta especificamente para fazer mocha. Hyaku fica totalmente perdido, então Rin explica que é uma erva medicinal usada para aquecer o corpo. Ele descreve a prática da mokshabustão, mas até Viu admite que nunca ouviu falar de tal remédio em sua longa vida élfica. Rin percebe que acabou de introduzir uma medicina terrestre completamente desconhecida. Olhem nosso garoto revolucionando os cuidados de saúde enquanto vocês esquentam miojo no micro-ondas. Ele explica que eles só precisam dos pelos mácios e felpudos das folhas para fazer o remédio. Will se inclina, fascinado pelo tedioso processo de filtragem necessário para extrair as partes utilizáveis. Rin pede aos aventureiros superpoderosos que o ajudem com o trabalho de preparação. Rios, Rieki e Vili usam sua magia de combate e habilidades para moer, peneirar e separar rapidamente as folhas de artemisia. Rin junta a penugem separada em uma bolinha verde minúscula, apresentando a mocha pronta para os rapazes. Hyaku soa frio com o rendimento patético de uma pilha tão massiva de folhas, e Rin concorda timidamente que dá muito trabalho. Rin mistura a mocha com sal grosso, cascas de laranja e ervas selvagens para aumentar o efeito. Ele joga no seu micro-ondas mágico para aquecer. Ele cuidadosamente retira a mistura fumegante e a embrulha firmemente em um pano grosso. Lammus pressiona a compressa quente contra o pescoço e instantaneamente derrete em uma poça de relaxamento aconchegante e perfumada. Rios dramaticamente explode em lágrimas de alívio e a abraça enquanto Hyaku o chama de exagerado. Para finalizar o tratamento, Rin presenteia a todos com canecas fumegantes de leite com caramelo quente. Ele promete que as bebidas doces os aquecerão por dentro antes de voltarem para o frio. De volta lá fora, a nevasca é cegante e Hyaku grita para todos ficarem perto. De repente, um monstro javali branco massivo bloqueia o caminho na neve. Um aviso vermelho brilhante pisca na visão de Rin, sinalizando que essa fera é muito mais perigosa do que o lixo fraco que eles lutaram antes. Depois de lidar com a ameaça, o grupo continua sua miserável jornada pelo deserto congelado. Eles finalmente chegam à misteriosa estrutura à frente. O templo de pedra massivo paira sobre eles na nevasca implacável. Ring abraça Gomamizo, admitindo que encontrar uma ruína impressionante como essa no meio de uma nevasca dá uma vibe seriamente sinistra. Rios concorda que o lugar parece suspeito, e Rock ordena que todos tomem cuidado ao entrar. A tripulação sobe lentamente as antigas escadas de pedra em direção à entrada escura. Rin segura o gato apertado, seus olhos arregalados de curiosidade e medo sobre o que está por vir. Gomamizo encara a escuridão enquanto eles cruzam o limiar, prontos para enfrentar qualquer pesadelo congelado que essa masmorra estranha jogar neles a seguir.